Sejam bem-vindos para mais uma aula de História e hoje nós vamos corrigir as atividades que eu propus para vocês aí na aula anterior. Nós vamos corrigir as atividades, nós vamos também estar dando sequência o que eu comecei a explicar para vocês na aula anterior sobre a questão do nazifascismo, né? Na aula anterior, eu expliquei para vocês sobre um pouco da introdução, né, desses regimes totalitários, expliquei sobre o fascismo e ficou faltando eu terminar de explicar sobre o nazismo. Então, antes da gente finalizar sobre o nazismo, eu convido vocês a pegar a apostila de vocês, a apostila na página 35 e 36, nós estamos na apostila número 2, e nós vamos aí corrigir os exercícios de aprendizagem número 1 até o número 4, que fala mais aí sobre o fascismo. Lembrando que essa semana nós temos aí simulado, tá? E pode estar voltando aí uma pergunta no simulado de vocês, através dessa correção que eu vou fazer para vocês. A matéria que nós vamos aí que vocês vão ter que estudar aí para o simulário de sexta-feira, mais uma vez lembrando, é a crise de 29 e sobre os regimes totalitários aí, que é o nazifascismo, ok? Então vamos lá, meninos. Pega então aí, vamos na atividade número 1. A pergunta número 1 fala o seguinte, ó. Em 1933, Mussolini afirmava em um dos seus discursos que agora estamos enterrado o liberalismo econômico, enterrando, no caso, o liberalismo econômico. O que ele quis dizer com isso? Então a pergunta da A é o seguinte: explique por que o período entre guerras pode ser considerado como a crise do liberalismo econômico e político. Então por que o período entre guerras? O período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial pode ser considerado aí como a crise do liberalismo econômico. Porque foi justamente nesse período aí que os regimes totalitários chegaram no poder, principalmente na Alemanha e na Itália, né, no qual nós estamos estudando aí sobre o nazismo e o fascismo. E com isso, gente, o regime autoritário chega e o liberalismo econômico também chega ao fim. Por isso que ele fala que está enterrando o liberalismo econômico. Então, a resposta da A que você pode ter colocado foi nesse período que os regimes totalitários chegam no poder, ok? Letra B. Identifique o princípio da doutrina fascista contido na frase por Mussolini. Então, qual que é o princípio da doutrina fascista aí? Porque ele rejeitava o princípio do liberalismo. Então, de cara, você já vai ver isso na frase dele lá. Ele rejeitava o liberalismo, o princípio do liberalismo. Então, a resposta da letra B, rejeitava os princípios do liberalismo, ok? Número 2, tinha que ler um trecho de um texto, né, que fala o seguinte, eu vou ler o texto para vocês aí. Entre 1919 até 1939, dificilmente se encontrarão países que não tenham sido tentados pelo fascismo. Grosso modo, podemos dizer que os êxitos do fascismo são proporcionais à ampliação dos efeitos da crise. Na sociedade, abaladas em profundidade por elas, milhões de pessoas estão dispostas a acolher todas as doutrinas. É um texto que fala sobre o fascismo, como ele chegou nos outros países também. Então, a letra A é o seguinte: cite 4 países que tenham sido tentados pelo fascismo. Quais são os 4 países? Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Então, a resposta da A, que foram tentados pelo fascismo, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Letra B. Justifique a seguinte afirmativa do texto. Podemos dizer que os êxitos do fascismo são proporcionais à ampliação dos efeitos da crise? Sim ou não? Então a resposta certa seria o quê? Seria a solução com a chegada no poder. Então, essa frase aí, né? Podemos dizer que os êxitos do fascismo são proporcionais à ampliação dos efeitos da crise? Claro que sim, né? Perante essa crise, né, que eles estavam vivendo depois da Primeira Guerra Mundial, a solução, quando ele chega aí no poder, seria a razão de tudo, né? Assim como Hitler na Alemanha e o Benito Mussolini na Itália, seria a salvação para que os países pudessem erguer novamente, tá bom? 3. Cite e explique 3 características dos regimes nazista e fascistas, né? O que eles têm aí de comum de características? Número 1. Culto ao líder, é a primeira característica. Culto ao líder. Segunda característica,
totalitarismo. O autoritarismo também é a mesma coisa, tá bom? Terceira característica, o nacionalismo. A questão da pátria, do cidadão desse país estar sempre honrando a sua pátria. Então, as três características aí do nazismo e também do fascismo, ok? 4. Leia o trecho a seguir, que faz aí, no caso, parte do discurso do Benito Mussolini fascista, né? Não acredito na possibilidade ou na utilidade da paz perpétua. Só a guerra leva a energia humana, a sua tensão máxima e põe o selo da nobreza sobre os povos que têm coragem de enfrentá-la. Assim, uma doutrina baseada no prejudicial postulada da paz é hostil ao fascismo. E a pergunta era o seguinte: explique, identifique e explique um princípio fascista defendido no discurso dele em cima aí. De cara, gente, você já percebe que o que ele defendia seria o militarismo, seria a sociedade organizada em forma de militarismo. E é que vocês vão poder perceber até na minha explicação de hoje sobre o nazismo também que acontecia. Toda a base, né, das pessoas que estavam ao lado deles eram militares. Então, esse princípio nessa frase dele aí é o seguinte: o trecho aborda o militarismo, ou seja, a sociedade tinha que ser militar. E militar que é militar, segue regra, né, tem tudo organizado direitinho para um bom princípio, ok? Tá aí, meninos, corrigir, né, a atividade de vocês, lembrando que é matéria do simulário de vocês aí de sexta-feira. Mas como eu disse no início da nossa aula de hoje eu vou terminar de explicar então sobre o nazismo. Então convido vocês agora a entender comigo aí e até para a gente aí comparar um pouco com o fascismo, se tem a ver realmente ou não, se as características são as mesmas. Então, convido vocês então a partir de agora para a gente entender então sobre o nazismo. Vamos lá então? Então vamos continuar a nossa aula de hoje e eu vou explicar para vocês agora o que a gente já tinha combinado no início da nossa aula sobre a Alemanha nazista. Então vamos entender como que a Alemanha então se tornou então essa grande potência, né, conhecida mundialmente aí, quando teve no caso aí o Hitler como seu líder, como seu representante no poder. Então vamos passo a passo entender a trajetória, como que ele chegou no poder, se foi fácil, se foi difícil, como que foi um pouco do governo dele. Então vamos lá, gente. A Alemanha nazista, então, ela começa então a aflorar após a Primeira Guerra Mundial. Então, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista começa então a dar, no caso aí, o ar da sua graça, né? Tudo dá início então no Segundo Reich, que é o segundo império da Alemanha, no caso, quando o Hitler entra para estar governando. Vamos continuar então. Vamos continuar então. Ó. Em 1919, eclodiu a Revolução Espartaquista. O movimento foi reprimido pelas tropas da República. No caso, então, vai surgir nesse movimento chamado Revolução Espartaquista um partido que era o Partido dos Trabalhadores, que tinha o Adolf Hitler como um dos líderes desse partido aí. Então Hitler começa a ter destaque, a ser aflorado na Alemanha a partir desse movimento, nessa revolução interna que aconteceu dentro da Alemanha. Lembrando que a Alemanha saiu perdedora da Primeira Guerra Mundial, além de perdedora, teve que indenizar aqueles países que saíram vitoriosos, então, da Primeira Guerra Mundial. Ok, o Hitler, então, começa a aparecer no cenário da Alemanha a partir desse momento aqui, a partir do momento que ele está representando, então, o povo, entre aspas, aí, nesse partido dos trabalhadores. Então, vamos lá. O símbolo do nazismo, né, é conhecido, né? Tanto que aqui no Brasil, né, quem usa, né, o símbolo do nazismo aí, que é conhecido como a suástica, ele é meio que recriminado, né? Quando você passa num carro, né, que você vê um adesivo lá que é a suástica, que é esse símbolo preto e vermelho, né, e branco, muitas pessoas às vezes têm preconceito e fica falando assim: nossa, lá fulano de tal, ele idolatra o Hitler, ele tem o mesmo segmento do Hitler. Por quê? Porque o Hitler, gente, ele foi um líder que ele tanto que agradou a Deus e agradou o diabo ao mesmo tempo. E pode-se dizer que talvez mais o diabo do que Deus, porque as coisas que ele fazia, né, eram totalmente recriminatórias. Ele não tinha nada de ser humano dentro dele, de estar
fazendo aquilo que ele fez com as pessoas, perseguindo, mandando matar, mandando para o campo de concentração. Então não tinha nada de humano, tá? Então, se a gente for analisar, né, alguns historiadores já passou isso para a gente em livros, né, em vídeos, né, enfim, que o histórico dele não é muito legal, não. Né, que quando ele era criança, ele teve uma infância muito turbulenta, enfim, talvez por isso que ele se tornou um adulto difícil, igual a gente vai ver a partir de agora. Então, só recapitulando, ele começa a aparecer então na história da Alemanha através da liderança então do Partido dos Trabalhadores, que virou também depois esse símbolo que foi a suástica, tá bom? Ó, qual que era então a intenção deles então aí, ó? Tomar o poder através de um golpe. Então, o partido do Hitler tinha essa intenção. Tinha no caso aí, né, ele como líder. E a partir dessa tentativa de golpe, né, chamado então aí o golpe de Estado que ele queria fazer dentro da Alemanha, ele foi preso. Ele foi preso por estar liderando então esse golpe. E lá na cadeia, né, na prisão, ele começou a escrever vários relatos. Eu vou citar para vocês aqui um dos relatos que ele escreveu nesse livro, depois que virou um livro aí. E tanto na cadeia, ele foi ganhando muita fama fora da prisão também. Olha só, uma parte, no caso aí, desse livro chamado Minha Luta, que ele escreveu, no caso aí, né, na cadeia. Ele escreveu o livro, saiu em 1924 e vamos ver então um dos trechos que ele escreveu aqui, ó. Um dos livros, do trecho dos livros dele falava o seguinte, ó: os obstáculos não existem para que nos capitulemos diante deles, mas sim para que os vençamos. Então, ele sempre estava colocando todo mundo para cima e que o obstáculo ia ter na vida de todo mundo, mas que a gente poderia passar por ele e tentar vencer. Outro trechozinho, esse aqui, ó. A luta contra o envenenamento da alma deve se desenvolver ao lado da cultura física. Olha só que importante e forte também esse trecho aqui. Tem mais um outro aqui, ó. A capacidade de compreensão do povo é muito limitada, mas em compensação, a capacidade de esquecer é grande. É verdade, talvez isso que ele falou, né? Quando você está sendo visto, você está sendo lembrado. Uma vez que você saiu de cena, que ninguém vê você mais, talvez você não é muito lembrado. E talvez a intenção dele, que a gente lembrasse dele até hoje, a gente está estudando até na nossa aula de história, foi porque ele marcou. Ele deixou sua marquinha lá atrás. Então agora vamos entender como que ele chegou então de cara no poder. Uma característica forte com que fez com que ele chegasse no poder foi o antissemitismo. O que seria isso, gente? Seria perseguir qualquer pessoa que não fosse adequada ou diferente das outras. O que seria então essas pessoas? Quais são as características que encaixam nessa questão aqui? Ele perseguiu muito os judeus, os negros, homossexuais. Então, essas três características aí, segundo Hitler, não pertencia à raça ariana, à raça pura da Alemanha. Então, todo mundo que pertencia à Alemanha tinha que ser da característica mesmo de um alemão, e não sendo negro, e não sendo homossexual, e não sendo um judeu. E todas essas três características, qual que era o fim e o destino, então, intitulado por ele? Eram os campos de concentração. A maior parte deles eram levados até lá e a maior parte eram mortos nesse campo de concentração, chamado então antissemitismo. Ok? Vamos continuar então aqui, ó. Quando foi em 1932, o governo de Hitler então vai perder as eleições. Então, de cara, então, ele não ficou muito bem visto, mesmo que ele estava ganhando muita popularidade aí. Mas ele foi nomeado como primeiro-ministro. Perde as eleições e foi nomeado como primeiro-ministro. Lá atrás ele tentou dar um golpe, foi preso, né? Aqui ele perde as eleições e logo depois, então, ele foi nomeado como primeiro-ministro. Vamos continuar então. Perseguiu, como eu falei com vocês, negros, judeus, homossexuais, né? Enfim, coisa negativa que a gente com o olhar de hoje, 2020, a gente não vê com bons olhos, né? A gente pode dizer assim. Com a morte de Hindenburgo, lembrando que ele que era o Hindenburgo era o atual governante da Alemanha, tá? O Hindenburgo. Ele era primeiro-ministro, Hitler. Com a morte do Hindenburgo, o que vai acontecer? Ele foi nomeado chefe de Estado. Então, ele que era a autoridade maior depois do Hindenburgo. Ele foi nomeado chefe de Estado e aí sim, de fato, ele vai assumir então como um ditador, um governo autoritário, que é que a gente está estudando então nessa matéria. O que ele fez?
recuperou a economia da Alemanha, sim, tá? É mérito dele que a economia da Alemanha que estava abalada tanto depois da Primeira Guerra Mundial e depois da crise de 29, ele recuperou a economia. Descumpriu o Tratado de Versalhes. Lembra que foi o Tratado de Versalhes que tinha que indenizar os países ganhadores da Primeira Guerra Mundial? Ele descumpriu. Aí foi aí que começou até a acender uma pólvora para a Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma noção. E com isso, então, foi marcado o governo dele por ser um governo de repressão, de expulsão dos judeus dentro do seu território e também da expansão territorial. Então, se for olhar no lado econômico, né, da estrutura da Alemanha, gente, foi ótimo, ele ajudou muito. Mas na questão física, humana e pessoal, não é muita coisa positiva que a gente tem de colher do Hitler, não, tá bom? Enfim, meninos, tá aí, né, essa grande característica aí do governo, então, do Hitler, né, que eu queria estar passando para vocês aí. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, né, nesse tempo que a gente tem na nossa aula de hoje, eu convido a vocês a fazerem os testes da apostila de vocês que estão aí, ó. Os testes começam a partir da página 58, aí vai 58, 59, 60 e 61. São 10 atividades no qual eu queria então que vocês fizessem para mim, tirar foto e me manda depois. Pode tirar foto só do gabarito, tá bom? Vocês podem estar marcando a apostila de vocês, depois eu vou lá no caderno de vocês e copia. Número 1, letra A, número 2, letra B, enfim, até número 10, tira a foto para a gente corrigir então na nossa próxima aula. Lembrando que sexta-feira agora é o nosso simulado, tá bom? E a matéria vai cair sobre o nazifascismo e sobre a crise de 29, que eu já tinha falado então na aula anterior de vocês aí, ok? No mais, queria agradecer a vocês. Para mais uma aula, a gente está aqui fechando mais uma matéria sobre o nazifascismo e eu te espero então na nossa próxima aula. E queria deixar então os parabéns para vocês que ontem, dia 11, foi o dia do estudante. Então parabéns pelo dia de vocês, pela dedicação, pela compreensão. Mesmo distante, eu observo a luta e o esforço de vocês aí em querer dias melhores para a vida de vocês, tanto na questão presencial, na questão de futuro de vocês. Parabéns, parabéns pelo estudante, que é a profissão atual de vocês nos dias de hoje, ok? Então me despeço por aqui e eu espero vocês então aqui na nossa próxima aula para a gente estar continuando então a nossa matéria. Um grande abraço e até lá!